Boa tarde, galera do 7º ano A, 7º ano B, da Escola João Fernandes de Lima. Aqui mais uma videoaula de geometria com o professor Aderaldo, ok? Boa tarde a todos e um grande abraço aí a todos vocês. Espero que todos estejam muito bem. Então, na aula de hoje, dia 14 de outubro, quarta-feira, nós vamos encerrar a parte de ângulos, que é uma unidade, um capítulo muito grande do livro de vocês, de geometria, um capítulo extenso, e hoje, nessa videoaula, nós encerramos esse capítulo, ok? Com a seguinte parte dele: ângulos formados por duas retas cortadas por uma transversal. Então, nessa parte aqui, nós iremos conhecer os ângulos que são formados quando uma reta transversal corta duas outras retas, como nesse tipo de figura que vocês estão vendo aqui. Então, o que é que a gente pode observar aqui? A gente pode observar a reta transversal. Então, a reta T é a reta transversal. Então, essa reta T aqui é a reta transversal. E essas outras duas retas aqui são as retas R e a reta S, cortadas, como eu disse, por uma reta transversal. Nesse meio tempo, quando uma reta transversal corta outras duas retas, o que é que ocorre? Ocorre que aparecem aqui 8 ângulos. Aparecem aqui um total de 8 ângulos. Esses ângulos, diante da posição que eles tiverem, eles terão uma classificação. Eles vão ser classificados de acordo com a posição que eles ocupam, que eles estão ocupando nessa figura. Então vamos lá. Eu vou marcar aqui com vocês os 8 ângulos. Então aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, aqui um ângulo, aqui outro ângulo, aqui outro ângulo e aqui outro ângulo. Bem, 8 ângulos, 4 nessa primeira parte aqui e 4 nessa segunda parte aqui. Eu vou dar uma indicação para cada ângulo. Então aqui é A, aqui B, aqui C, aqui D, aqui E, aqui F, aqui G e aqui H. Bom, então eu tenho aí os 8 ângulos: A, B, C, D, E, F, G e H. Os 8 ângulos. Agora vamos à classificação. Vamos conhecer alguns aqui. Primeiro, ângulos opostos pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice, ou simplesmente OPV, são aqueles mais simples da gente identificar. Por quê? Porque eu sei que quando os ângulos são opostos pelo vértice, um está de frente para o outro. Então é só você observar aqui. Por exemplo, o ângulo A. Quem está de frente para o ângulo A? O ângulo C. Então, quem são opostos pelo vértice? A e C, B e D, B e D, e aqui, nessa parte, E e G, E e G, e F e H. F e H. Então, esses ângulos, esses pares de ângulos que eu separei aqui, são opostos pelo vértice, porque um está de frente para o outro. E outro detalhe, eles são iguais, né? A gente sabe que dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, né? São sempre com a mesma medida, tem sempre uma medida igual, tanto para um quanto para o outro. Bem, vamos a outra classificação. Suplementares. Os ângulos suplementares. Os ângulos suplementares são aqueles que, somados, eles dão sempre 180 graus. Então aqui eu tenho vários ângulos que são suplementares. Por exemplo, e outro detalhe para você reconhecer. Os ângulos, quando são suplementares, eles formam um ângulo de 180 graus, que é um ângulo de meia volta. Então aqui,
O ângulo A com o ângulo B, ó, esses dois aqui, ó, estão formando meia volta. Então, A mais B dá 180 graus. C mais D também dá 180 graus. Mas existem outros. Pô, repare, B e C. B mais C também dá 180 graus. E A mais D também vai dar 180 graus. Então, todos esses ângulos aqui que eu estou tirando dessa parte são suplementares. E aqui temos outros. Olha aqui, ó. E mais F dá 180 graus. H mais G, o ângulo H mais o ângulo G também dá 180 graus. Né? A gente tem E mais H, esses dois aqui, ó. E mais H também igual a 180 graus. E F e G, ó, F e G também dá 180 graus. Bem, vamos a uma outra classificação que nós encontramos aqui, os correspondentes. Vamos lá. Correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição na figura diante da reta transversal. Então, vamos lá, a reta transversal é essa aqui. Então, se eu quiser o correspondente de A desse ângulo, quem vai ser o correspondente de A? O correspondente de A é o F. Ó, A e F ocupam a mesma posição em relação à reta transversal. Então, A e F. Quem é o correspondente de B? E. Ó, o de B é o ângulo E. B e E. Quem é o correspondente de C? H. C e H. E quem é o correspondente de D? G. D e G. Vejam, quando eles são correspondentes, eles estão do mesmo lado da reta transversal, sendo que ocupando a mesma posição. Um na parte externa, que é essa aqui, ó, e outro na parte interna, que é essa região aqui que está entre as duas retas, ok? Então, esses ângulos são correspondentes. Outro detalhe importante, os ângulos correspondentes têm sempre a mesma medida, eles são sempre iguais, ok? E para a gente concluir aqui, vamos ver os alternos. Como o próprio nome está dizendo, alternos são aqueles que ocupam posições invertidas, um do lado direito e outro do lado esquerdo da reta transversal. Então, por exemplo, quem é o alterno de A? O alterno de A, olha, o alterno de A vai ser quem? H. Então, A e H. A e H. Quem é o alterno de B? G. B e G. Quem é o alterno de C? F. C e F. Quem é o alterno de D? E. D e E são alternos. O que vocês podem observar aqui? Quando eles são alternos, ou os dois estão na parte externa, ou os dois estão na parte interna. Como, por exemplo, A e H. A e H estão na parte externa. Então, eles são alternos externos. B e G também estão na parte externa. Então, eles são alternos externos. C e F estão na parte interna. Então, são alternos internos. D e E também estão na parte interna, então eles são alternos internos. Outro detalhe importante que a gente tem que observar aqui é os ângulos alternos
eles são sempre iguais. Eles têm a mesma medida. Um tem a mesma medida que o outro. São sempre as mesmas medidas que ambos possuem. Ok? Então, eu tenho aqui opostos pelo vértice, suplementares, correspondentes e alternos. Isso sempre ocorre quando nós temos ambos formados por duas retas cortadas por uma transversal. Então, minha gente, essa foi a nossa aula de hoje. Com isso, nós encerramos a parte de ângulos. Vamos fazer uma atividade e na próxima semana damos início a um novo conteúdo de geometria. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu!